Seja bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Este é o quarto programa dedicado ao estudo do último livro da Bíblia, a Revelação de Jesus Cristo, livro do Apocalipse. Entendemos que o último livro da Bíblia é uma mensagem em código de Deus para o seu povo, e para que essa mensagem seja compreendida, são necessárias algumas chaves que desvendem o código. A primeira chave é a chave mestra, o Espírito Santo. A segunda é entender que estes símbolos ou sinais no livro do Apocalipse são sinais bíblicos. Se você procurar a ocorrência do símbolo que aparece no Apocalipse em outras referências bíblicas e entender o significado naquele contexto, terá grandes chances, com a ajuda do Espírito Santo, de entender o seu significado também no livro do Apocalipse. A terceira chave que o ajudará a desvendar o código desta mensagem está relacionada com as características do Apocalipse. Este livro possui 22 capítulos e é importante entender como eles estão organizados e como o livro está estruturado. Alguns dos nossos objetivos com este curso são o de mostrar com os livros da Bíblia como eles estão organizados, dar uma visão geral de cada um deles, além de enfocar o tema central de cada livro. Mas o objetivo, que está acima de todos estes, é buscar a aplicação da verdade ensinada em cada um dos livros da Bíblia para a sua vida. Agora que estamos estudando o livro de Apocalipse, gostaria que todos estes objetivos fossem atingidos. A maioria dos evangélicos acredita na chamada interpretação futurista do livro do Apocalipse. Eu acredito. Se você não acredita, vai ficar no escuro, porque a única interpretação do Apocalipse que compartilharei com você será futurista. No capítulo 1, versículo 19, quando o apóstolo João teve sua experiência na ilha de Patmos, recebeu a seguinte instrução: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este versículo nos mostra qual é a característica básica deste livro e estava ordenando que João escrevesse tudo o que viu. Esta experiência de João na ilha de Patmos foi impressionante. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia tiveram uma experiência marcante com ele. Jacó lutou com um anjo. Enquanto Isaías tinha seus momentos devocionais no templo, houve um grande terremoto. Foi então que ele viu o rei sobre o altar. Isaías viu o Senhor. Podem acreditar, esses homens tiveram experiências tremendas com Deus. O primeiro capítulo do Apocalipse relata a experiência de João na ilha de Patmos durante o tempo em que esteve exilado por causa de sua fé. No dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, João foi levado pelo Espírito. A expressão levado pelo Espírito significa ele teve uma visão, conforme ele mesmo afirmou. Esta experiência de João é a essência do livro do Apocalipse. Este livro é um registro da revelação de Jesus Cristo para João na ilha de Patmos. Ele recebeu a ordem para escrever esta revelação para as 7 igrejas espalhadas na Ásia Menor. João relata sua experiência no primeiro capítulo do Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A palavra anjos poderia ser traduzida do original grego por pastores.
Este é um estudo que visa dar a vocês uma visão geral do livro do Apocalipse. E por isso nós não vamos poder nos deter na experiência de João. Os detalhes das experiências dos servos do Senhor mencionadas na Bíblia não são enfatizados. Por isso quero usar o curto espaço de tempo que nós temos para enfocar os resultados desta experiência e não os detalhes. Preste atenção nos verbos usados neste relato de João. Achei-me no Espírito. Ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo. Você não acha que a experiência de João é parecida com a experiência de Moisés diante da sarça ardente, que não era consumida pelo fogo? Ele disse, que impressionante! Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Quando o Senhor viu que Moisés ia se aproximar para ver, ele se revelou para Moisés e falou com ele face a face, como se fosse de homem para homem. Poderíamos dizer que o simbolismo destes episódios é que o pré-requisito para ter uma experiência profunda com Deus é voltar-se para Ele, ir até Ele, aproximar-se. Peçam, um pedido intenso, e lhes será dado, busquem, uma busca intensa, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. João estava numa ilha. Não sabemos por quanto tempo ele ficou lá, mas ele se virou como Moisés fez no deserto. Ele se virou para ver de onde vinha aquela voz que falava com ele. Ele se virou e a voz falou. Observe os verbos que João usou para descrever o que aconteceu. Voltando-me, vi. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Todos que veem Deus, não importa se lutando com um anjo ou num redemoinho, ou num terremoto, ou no templo, não importa os detalhes, quando veem Deus, todos ficam sem palavras para se expressar e ficam impressionados com a majestade dele. Também ficam sem palavras para expressar a consciência do seu próprio pecado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Foi assim que Isaías se sentiu. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Foi assim que Isaías se sentiu quando viu o Senhor. Com João foi a mesma coisa. Quando ele viu a Cristo, o Cristo eterno, ele caiu aos seus pés como se estivesse morto. Jesus nos chamou para morrermos para nossos próprios planos, vontade e querer, e vivermos para Ele. Quando João caiu aos seus pés como morto, Jesus colocou sua mão sobre ele e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. O Espírito Santo precisa fazer uma obra na vida de uma pessoa, para depois, como resultado desta obra, Jesus se tornar o primeiro na vida dela. Jesus disse a Nicodemos, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Só mesmo quem nasceu de novo pode ter um relacionamento íntimo com Jesus. Imagine a cena. O Cristo ressurreto, o Cristo eterno, colocando a mão sobre João e dizendo, eu sou o primeiro. Muitos acreditam que o apóstolo João estava terminando a primeira parte de sua missão quando registrou aquela experiência. A ordem foi, escreve, pois, as coisas que você viu. Depois ele ouviu, escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. João deveria escrever sobre as coisas que eram, que existiam nas 7 igrejas. Estas igrejas Éfeso, ou Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, eram as igrejas que existiam naquele tempo. As cartas para estas 7 igrejas estão nos capítulos 2 e 3. Por isso, muitos acreditam que João acabou a segunda parte da sua missão depois que escreveu as cartas para as igrejas registradas nos capítulos 2 e 3. As cartas para as 7 igrejas na Ásia Menor deveriam ser lidas como uma oração e aplicadas de maneira devocional na vida da igreja e em nossa vida particular. O autor destas cartas não foi um instrumento para escrever como foram os autores das cartas de Efésios, Colossenses, Filipenses, Tiago e 1 e 2 Pedro, que também foram cartas a igrejas. Desta vez o autor foi o próprio Cristo vivo e ressurreto. Era o Cristo ressurgido falando com João e através de João para aquelas igrejas. Algumas destas cartas
foram finalizadas com as palavras: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 1, lemos que João viu 7 candelabros de ouro e Cristo no meio deles. Onde Cristo está hoje? Você está lembrado que os sábios do Oriente também fizeram esta pergunta? Onde está o Rei dos Judeus? A resposta é: ele está no meio das igrejas. Apesar dessas igrejas terem vários problemas, o Cristo vivo e ressurreto está no meio das igrejas e tem uma mensagem para elas. Para a igreja de Éfeso, Jesus disse: você abandonou o seu primeiro amor. Isso me intriga, porque quem tomava conta desta igreja era Timóteo. Paulo disse em suas cartas que Timóteo era um pastor cheio de amor e por isso foi enviado por Paulo para cuidar da igreja. É interessante observar que a igreja pastoreada por Timóteo tivesse que ouvir essa repreensão, né? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Creio que este seja um desafio e tanto. Se você acha que é uma pessoa através de quem Deus ama as pessoas, lembre-se que você pode perder a experiência de ser um veículo através do qual Cristo ama aqueles que Ele deu para que você amasse com o amor dele. Você pode perder essa bênção. Por isso a exortação nessa carta é: arrependa-se. É óbvio que estas cartas foram escritas para crentes. Será que os crentes precisam se arrepender? Claro que sim. Você não se arrepende apenas uma vez. Precisamos nos arrepender sempre. Por causa desta necessidade de constante arrependimento, Jesus instituiu a Santa Ceia, ou a Eucaristia, a Ceia do Senhor. Não importa o nome dado, a instrução é para que durante a observação desse ato de adoração instituída pelo Senhor, haja um autoexame e arrependimento dos pecados conhecidos e também dos desconhecidos, que impedem a nossa comunhão com Jesus. Que pena, o tempo já acabou. Deixa um desafio. Leia os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, as cartas às igrejas. E esteja conosco para o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.